Livro Rumos e Metamorfoses, Estado e Industrialização no Brasil, 1930-1960. Autor: Draebe, Sônia. Páginas 125 a 159. Editora: Paz e Terra. Ano: 2004. Local: Rio de Janeiro. ISBN 85 219 0752 4. Página 125. Subtítulo: Capítulo 2: O Governo Dutra, a direção conservadora e a neutralização da ação econômica estatal. Durante o período governamental de Dutra, enquanto se rebaixavam pretensões de aceleração do processo de industrialização, atenuavam-se impulsos para uma ação mais centralizada e coordenada do Estado na economia. Foi minimizada a capacidade de iniciativa da burocracia econômica, cuja atuação se fragmentou. O organismo econômico e os instrumentos de intervenção estatal permaneceram praticamente os mesmos, mantendo-se no seu perfil padrão intervencionista armado desde os anos de 1930, mas a sua dinâmica de funcionamento foi alterada. O que devemos examinar, desde logo, é até onde diversas alterações podem ser atribuídas à mudança de regime e às condições e à redemocratização. Parece haver certo consenso a respeito de que as novas condições institucionais, inauguradas em 1946, procederam apenas ao enquadramento democrático da estrutura técnico-administrativa estatal, não operando uma ruptura no movimento de concentração e centralização desencadeado com a Revolução de 30 e acentuado sob um regime autoritário Estado novista. Até certo ponto, isso é uma verdade. Página 126. Sob o governo Dutra, não se procedeu, de fato, ao desarmamento da capacidade intervencionista e regulatória do Estado. O retorno aos termos mais liberais do pré-30 era uma impossibilidade histórica, por razões de diferentes níveis. Em termos gerais, porque, em relação à Primeira República, eram muito distintos os interesses econômicos e políticos, tanto quanto seu modo de organização e expressão, que já operavam nas estruturas centralizadas do Estado Nacional. Cristalizados os interesses dominantes no aparelho do Estado, transformado num espaço privilegiado onde pretendiam fazer valer seus objetivos, devido à interpenetração do conjunto das políticas, uma descentralização radical só teria viabilidade se fosse absoluto o domínio das forças que por ela em princípio propugnariam, e esse não era o caso. Deve-se indicar também as condições de atuação defensiva das burocracias encasteladas nos múltiplos órgãos do aparelho econômico. Finalmente, o processo de industrialização impunha condições mínimas de permanência à ação econômica estatal. Forças sociais identificadas com esse processo expressavam, dentro e fora do aparelho do Estado, essas necessidades. Não é menos verdadeiro, porém, que o período 1946-50 significou a paralisia da tendência centralizadora e a neutralização da ação intervencionista estatal no domínio econômico, principalmente no que se refere às tarefas mais cruciais do avanço da industrialização. A nova direção política, estabelecida sob um novo equilíbrio de forças, não contemplou, nos seus termos mais precisos, o projeto de industrialização, isto é, a implantação das indústrias como um bloco complementar de investimentos no departamento de bens de produção e infraestrutura. Em certa medida, no que toca ao aparelho econômico, tal fato pode explicar que tenha sido afastada, como objetivo do governo, a questão do avanço e aprofundamento do processo de centralização, em particular a instituição de um órgão nuclear de coordenação e planificação da atividade econômica. Isso não quer dizer, naturalmente, que tivessem desaparecido os problemas de definição da natureza e perfil do aparelho econômico, do sentido e grau da ação intervencionista do Estado e das formas de coordenação e compatibilização de suas políticas. Na parte final deste trabalho, daremos especial atenção exatamente às disputas, embates e lutas que se desenrolaram no período em torno desses temas. Aqui basta afirmar que, visto a posteriori, do entrechoque entre tendências diversas resultaram uma certa concepção da natureza e grau que se confeririam à ação intervencionista do Estado, um formato do aparelho e os limites dentro dos quais se conformariam a autonomia e o sentido da ação da burocracia econômica. Página 127. Subtítulo: O sentido das alterações do aparelho econômico. De um ponto de vista meramente quantitativo, o aparelho econômico, longe de se atrofiar, sofreu certo movimento de expansão, com a criação de novas agências.
Entre março e abril de 1946, para levar adiante o combate à inflação, foram criadas a Comissão Central de Preços, no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e a Comissão Nacional do Trigo, no Itamaraty. No mesmo ano, foram constituídas a Fundação da Casa Popular, 1 de maio de 1946, e a Divisão da Economia Cafeeira, órgão do Ministério da Fazenda que substituiria o Departamento Nacional do Café. Em 1947, criaram-se a Comissão Executiva de Defesa da Borracha 4 e a Comissão Consultiva de Intercâmbio Comercial com o Exterior. Em setembro de 1950 foi instalada a Comissão do Xisto Bituminoso e, em novembro, o Conselho Nacional de Economia, previsto pela Constituição de 1946. A Comissão do Vale do São Francisco e o projeto de criação da Superintendência do Planos de Valorização Econômica da Amazônia são iniciativas conhecidas desse período. Em janeiro de 1951, no último mês do governo, foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas, cuja proposta era anterior a 1945 e que se destinava ao controle de recursos naturais considerados militarmente estratégicos, entre outras funções. Entretanto, o novo regime extinguiu alguns órgãos. São do governo provisório de Linhares as primeiras medidas. Nos primeiros dias de dezembro de 1945, um decreto-lei revogava o artigo 179 do Ato Adicional de fevereiro de 1945, que previa a instalação do Conselho da Economia Nacional. A seguir, foi decretada a extinção da Comissão de Mobilização Econômica e reorganizado DASP. Em março de 1946, extinguiu-se o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. A Comissão de Planejamento Econômico, ao que parece, simplesmente deixou de funcionar, sem ter sido objeto de nenhuma deliberação. Em março de 1946, foi decretada a extinção do Departamento Nacional do Café, determinando como prazo máximo para sua liquidação o final do mês de junho. Ainda durante aquele ano, foi derrogada a lei que criava o Instituto de Serviços Sociais do Brasil, quando os estudos preparatórios para sua organização haviam sido concluídos. Em dezembro de 1949, com a criação do Conselho Nacional de Economia, extinguia-se o Conselho Federal do Comércio Exterior. É opinião corrente que a desmobilização de vários órgãos do aparelho de Estado, após a queda de Vargas, teve como objetivo central suprimir aquelas instituições corporativas cuja natureza expressava de modo claro e direto o caráter ditatorial do antigo regime. A única e importantíssima exceção teria sido a manutenção da legislação trabalhista e da estrutura sindical corporativa, que correspondiam aos desígnios das classes dominantes de permanente controle do operariado. Página 128. Na análise da reestruturação do aparelho econômico ocorrida após 1945, é possível constatar uma particularidade. Foram objetos de extinção ou neutralização exatamente os órgãos potencialmente capazes de cumprir funções centralizadoras de coordenação e planejamento. A supressão da Comissão de Mobilização Econômica, do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial e da Comissão de Planejamento Econômico, a reestruturação do DASP e a imediata revogação do artigo que disciplinava a instalação do Conselho da Economia Nacional implicaram o efetivo desarmamento do aparelho estatal, afetando particularmente o organismo administrativo naquilo que, no período anterior, consistira na tentativa maior de dotar o Estado de instrumentos de coordenação e planificação econômica. Naturalmente, a extinção da Comissão de Mobilização Econômica respondia à realidade do final do período bélico e fora autogerida, mas o projeto de absorção de sua experiência em caráter permanente fora um dos objetivos da criação da Comissão de Planejamento Econômico. Vimos também que o CNPq e a CP foram estruturados visando a instituir um órgão de planejamento. Foram todos suprimidos. A reestruturação do DASP revela não apenas a intenção de ampliar as possibilidades do empreguismo político, como também incidiu sobre aquele que era a expressão maior da centralização e que detinha, ainda, a capacidade de implementar um caráter coordenado ao gasto estatal. A prova cabal de que o sentido da ação desmobilizadora do aparelho estatal visava fundamentalmente a destituir o Estado dos instrumentos de uma intervenção coordenada e planejada na economia está na rapidez com que até mesmo um órgão inexistente, como o Conselho da Economia Nacional, despojado já de atributos corporativos, foi atingido.
A Carta de 1937 que o previra foi mantida até a promulgação da nova Constituição, assim como todas as modificações nela introduzidas pelo Ato Adicional de fevereiro de 1945. A supressão do Conselho da Economia Nacional parece ter sido preocupação imediata dos vitoriosos de outubro de 1945, revelando ao mesmo tempo a minimização dos objetivos industrializantes e uma concepção do reordenamento democrático incompatível com a presença de órgãos centrais de coordenação econômica. O novo Conselho Nacional de Economia, criado pela Constituição de 1946 e regulamentado por lei em 1949, adotaria uma fórmula relativamente inadequada para cumprir funções gerais de planejamento e controle econômico. Que os órgãos visados não foram exclusivamente pela sua concepção corporativa, prova-o também a permanência do Conselho Federal do Comércio Exterior e do Conselho Técnico de Economia e Finanças, que abrigavam formas de representação privada similares à do CNPq, e não sofreram reformulações importantes em suas atribuições ou em sua forma de estruturação e composição. Do ponto de vista legal, eram órgãos centrais encarregados da elaboração de estudos e pareceres sobre aspectos particulares da atividade econômica, sem qualquer conotação planejadora geral. Página 129. O Conselho Federal do Comércio Exterior, que desempenhara funções extremamente importantes entre 1934 e 1945, respaldando a elaboração de muitos projetos de lei pertinentes às grandes questões da política econômica nacional, manteve suas atribuições, a partir de 1946, mas teve a sua atividade reduzida. 9 até 1949, elaborou pareceres e estudos sobre o comércio exterior, casas populares, proteção à indústria nacional do vidro plano, indústria do cal, uma introdução ao Plano Nacional de Eletrificação, elaborado em 1943, refinarias de petróleo, indústria têxtil etc., atendendo exclusivamente a problemas colocados pelo desenvolvimento econômico já atingido e sob a perspectiva do comportamento do comércio exterior. No cômputo geral, seu desempenho foi restrito, e a diminuição de suas atividades foi atribuída, por seu último diretor-geral, à nova estrutura política, em virtude do funcionamento do poder legislativo. Também foi mantido o Conselho Técnico de Economia e Finanças, organizado na década de 1930 para tarefas de estudos e controles burocráticos concernentes ao endividamento e comércio externos, as questões tarifárias e bancárias, e as referentes à técnica de elaboração orçamentária da União, Estados e municípios. Paulatinamente, durante o período, adquiriu um caráter mais especializado. Foi um dos únicos elos de vinculação com as administrações 13 locais e perdeu a amplitude que ganhara durante o Estado Novo. Entre 1938 e 1945, fora chamado a opinar sobre as questões candentes do desenvolvimento econômico, em particular sobre siderurgia e alternativas de financiamento do processo de industrialização, transformando-se em importante fórum de debate, canal de acesso dos interesses privados junto do Estado e, finalmente, espaço de uma burocracia ativa e eficiente. Já entre 1946 e 1950, no âmbito de suas atribuições legais, conferiu ênfase maior aos estudos sobre tributação e técnica de orçamento e ao acompanhamento da posição da dívida externa, fornecendo subsídios à administração. Os técnicos do Conselho não extrapolaram a sua área de especialização e, dessa forma, o órgão não estabeleceu vínculos de ação coordenada com outras áreas administrativas centrais. Tampouco teve participação ativa nos mecanismos de elaboração da política econômico-financeira mais geral do governo. Página 130. A instalação do Conselho Nacional de Economia deu-se apenas no final do período governamental de Dutra. Fora previsto pela Carta Constitucional de 1946, porém a lei que haveria de regulamentá-lo foi aprovada somente em dezembro de 1949, após longo período de debate parlamentar e sem que o Executivo tivesse mostrado qualquer interesse na aceleração do processo. O CNE não se constituiu como órgão de planejamento econômico. Seu regimento interno foi elaborado durante o ano de 1950, e suas atividades só se iniciaram efetivamente no ano seguinte, na gestão de Vargas. Não foram além as alterações do aparelho econômico estatal nesse período. Praticamente as áreas estratégicas da atividade econômica permaneceram sob controle e supervisão do Estado, segundo o padrão anteriormente definido.
Mantiveram-se em funcionamento as empresas estatais criadas, assim como as autarquias e institutos de regulação da produção e consumo. A crer nas notícias veiculadas pela imprensa, seriam maiores as intenções desmobilizadoras e descentralizadoras. De fato, o primeiro período do governo seguiu uma política econômica de corte liberal, em relação ao comércio exterior, e ortodoxa em relação aos cortes do gasto público, ao crédito e ao congelamento dos salários. Entretanto, nas relações mais estruturais entre o Estado e a economia, não se procedeu a uma reversão liberal. Tal pretensão esbarraria nos limites sociais e políticos das forças dominantes. Estavam presentes, entre elas, segmentos dos setores agro-mercantis dispostos a pressionar pelos princípios da economia liberal, em particular os banqueiros, mas também frações da burguesia agroexportadora para as quais um determinado grau de regulação econômica era imprescindível. Finalmente, aí se exprimiam setores industriais para os quais a intervenção e a regulação econômica do Estado e até mesmo o planejamento constituíam parte integrante de seu projeto de futuro. Se na base social é possível identificar esses interesses, indubitavelmente, nos seus movimentos próprios, as forças sociais distintas, entre elas, segmentos das burocracias civis e militares, ou setores da imprensa e da opinião pública, afirmariam limites inferiores mínimos até onde seria possível rebaixar o grau de intervenção estatal. Na última parte deste trabalho, essas indicações gerais serão retomadas a propósito do DMC, do DASP e do CNE. Por ora, é suficiente deixar clara a permanência, nos seus termos mais gerais, do padrão intervencionista anteriormente definido. Nesse sentido, não podemos concordar com a tese de uma efetiva volta ao liberalismo econômico, durante o governo Dutra. Página 131. A permanência dos mecanismos de regulação do crédito, dos juros, salários, institutos e autarquias de regulação e, finalmente, das empresas públicas, comprovam a presença decisiva do setor público nesse período 20. É verdade que houve transformações, seja no grau e forma de funcionamento da direção econômica do Estado, seja principalmente nos seus conteúdos referentes ao ritmo do desenvolvimento, ao papel da empresa pública ou às relações com o capital estrangeiro. Nesse sentido, neutralizou-se a tendência à maior centralização manifestada no final do Estado Novo, particularmente em relação à instituição de agências de coordenação e planejamento. O Estado Novo também não resolvera, nos níveis formal e institucional, a questão da Agência Central de Coordenação. Apenas definira, na prática, um modus operandi que punha em circuitos distintos níveis dos processos decisórios, agilizando a máquina econômica estatal e conferindo critérios de prioridade às metas estabelecidas no projeto de industrialização e de autonomia nacional. O governo Dutra não levou a cabo a desestruturação radical do organismo econômico, mas por meio de mecanismos distintos, foi outra a forma utilizada para o seu funcionamento. Trataremos de reconstituí-la pelo exame da natureza do seu projeto econômico, consubstanciado no plano SALT, esse nos parece oferecer a chave pela qual poderemos entender o nível de demandas e tarefas apresentadas à ação decisória dos segmentos técnico-burocráticos do aparelho econômico do Estado. Subtítulo: Planificação no governo Dutra. A modernização da estrutura produtiva e a fragmentação do plano. O período do governo de Eurico Dutra constitui, a nosso ver, um momento estratégico para o exame das relações entre o Estado e a industrialização, em particular, do conteúdo e da direção econômica estatal no processo de desenvolvimento capitalista brasileiro. O equilíbrio político sobre o qual repousava parece constituir o ponto ótimo de um acerto, por cima, entre setores dominantes urbano-industriais e agromercantis, com participação mínima das forças políticas mais próximas de um projeto nacional popular de desenvolvimento econômico. Até mesmo no plano político partidário, como assinala Vefort, o pacto de sustentação desse período pareceu ser a única tentativa séria feita pelas elites políticas brasileiras de estabilizar o controle do poder por meio de uma aliança partidária que poderia, eventualmente, ter significado a superação da crise de hegemonia através de uma saída política e institucional de caráter conservador. Página 132. É importante examinar o conteúdo da direção econômica para saber em que termos um equilíbrio extremamente conservador haveria de conceber o processo de desenvolvimento econômico. Para isso, a análise do plano SALT pode ser bastante elucidativa.
Esse plano tem sido insistentemente considerado como o primeiro grande esforço de racionalização e planejamento do desenvolvimento econômico no Brasil. Na verdade, constituiu a terceira tentativa de estabelecer, de forma coordenada e sistematizada, programas parciais de empreendimentos e obras públicas, tendo sido antecedido pelo Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa Nacional, 1939, e pelo Planos de Obras e Equipamentos, 1943. Presos a certo tipo de análise formalista, muitos autores tendem a se omitir em relação aos conteúdos econômicos dos planos de 1939 e 1943 ou a não considerar o conjunto de projetos de planos de industrialização elaborados na segunda gestão de Vargas. A partir de um juízo puramente técnico-formal, avaliam o SALT e o Planos de Metas como as primeiras tentativas de planejamento econômico no Brasil, porque foram concebidos segundo uma técnica de programação mais avançada 22. Inegavelmente, do ponto de vista da técnica de planejamento, da utilização da informação e dos instrumentos estatísticos, o Plano SALT, comparado aos dois que o precederam, constituiu um avanço. Elaborado em 1948 pelo DASP, para um prazo de 5 anos, estabelecia em detalhe os projetos de investimento estatal nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Entretanto, também do ponto de vista de um juízo formal, não superava as limitações mais sérias do Plano Especial e do Plano de Obras e Equipamentos. De um lado, restringia-se no fundamental a coordenação de parte dos gastos públicos, sem imprimir diretrizes para o conjunto da economia. De outro lado, foi concebido ainda nas estreitas margens de uma racionalidade orçamentária. Como os dois planos do Estado Novo, pretendia apenas ordenar os gastos de investimento público que necessariamente ultrapassassem os prazos anuais de previsão orçamentária, e não previa um fluxo financeiro ajustado às exigências de recursos dos projetos, visto que não definia cronogramas de execução. 23 também foi elaborado sobre bases financeiras precárias e não teve apoio de nenhum órgão central de controle que garantisse a sua execução. Os projetos seguiam sob o arbítrio dos diferentes ministérios. Página 133. Os limites do Plano SALT, porém, ultrapassam muitos de ordem formal. Suas restrições efetivas dizem respeito ao conteúdo do projeto de desenvolvimento econômico que expressava, pois não foi concebido visando a uma transformação de peso dos parâmetros industriais do país. É verdade que estabelecia metas de expansão e diversificação industrial. É verdade que identificava e buscava superar os entraves mais dramáticos que então se colocavam ao processo de desenvolvimento econômico, a precária infraestrutura de energia e transporte. Mas não é menos verdade que, seguindo a tônica do governo Dutra, definia uma forma lenta e conservadora de desenvolvimento, suprimindo de seu horizonte as metas mais avançadas que marcaram o projeto econômico do Estado Novo e que emergiriam, transfiguradas, nos anos de 1950. O Plano SALT foi elaborado pelos técnicos do DASP, ao qual cabia, ainda uma vez, o papel de substituto de um mecanismo central de planificação e a iniciativa de conferir caráter coordenado aos investimentos estatais, embora sofresse restrições legais e fosse, na época, objeto de fortíssimas pressões por sua extinção. Em meio a uma estratégia de auto-preservação institucional, os técnicos a ele vinculados iniciaram os estudos preparatórios do plano em 1947, utilizando trabalhos e projetos herdados do Estado Novo tais como o Plano Ferroviário Nacional, o Plano Nacional de Viação, o Rodoviário e o Plano Nacional de Eletrificação. A dotação global do Plano SALT prevista para um período de 5 anos seria da ordem de 21 bilhões e 300 milhões de cruzeiros, equivalente a aproximadamente 3% da renda nacional estimada para todo o período. Segundo um dos técnicos elaboradores do plano, não se conhecia exatamente o montante e a composição da renda nacional. As estimativas mais prudentes vão apenas até 100 bilhões e, as mais otimistas, até 150 bilhões de cruzeiros por ano, sendo a média entre esses dois algarismos considerada como a mais provável. Desse total, 57% foram destinados aos transportes, 16% à energia, 14% à alimentação e 13% à saúde, como se indica no anexo I deste capítulo.
A dramática situação em que se encontravam os sistemas de transporte nacionais, comprometendo os circuitos de movimentação de mercadorias e pessoas, impedindo ou restringindo o abastecimento das cidades e o escoamento ágil da produção de exportação, mereceu atenção especial dos responsáveis pela definição de prioridades do plano. Nesses termos genéricos, foi endossada por tantos quantos na época se ocuparam da avaliação dos seus projetos, que compreendiam investimentos em ampliação, melhoramentos e encampação de estradas de ferro, cerca de 70% dos gastos no setor, construção, ampliação, asfaltamento de rodovias, construção e reaparelhamento de portos, melhoramento das condições de navegabilidade fluvial, construção do oleoduto Santos-São Paulo e do ramal até Jundiaí, aparelhamento da frota marítima e reestruturação do sistema aeroportuário. Página 134. Entretanto, o Plano SALT não enfrentou questões cruciais no que se refere a essa base de infraestrutura, a área clientelística por excelência. Os projetos indicados terminaram por responder a imperativos de ordem política, mais que a um diagnóstico claro das prioridades econômicas e sociais. Do ponto de vista técnico-econômico, o plano se omitia no estabelecimento de uma ordem hierárquica de execução, pretendendo cobrir, na sua ação, todas as unidades da federação, os grandes eixos e os pequenos ramais, sugeria empreender simultaneamente a totalidade das obras, para o que, evidentemente, o volume de recursos era insuficiente. No que se refere ao programa rodoviário, além dessa ausência de prioridades, não previa a expansão induzida da produção industrial, cimento, ferro etc., necessária para atender a demanda ampliada pelas obras rodoviárias. Por outro lado, no que diz respeito ao transporte ferroviário, a meta de interligação dos sistemas regionais, questão das mais graves, não foi tecnicamente enfrentada, uma vez que o plano não contemplava a unificação das bitolas nem concentrava esforços nas linhas de interligação entre os eixos ferroviários 28. Finalmente, a expansão e melhoria do sistema ferroviário não parece ter sido equacionada segundo a balança energética nacional que o SALT pretendia equilibrar. 29. Isto é, o programa não envolveu uma opção efetiva pelo projeto de eletrificação das ferrovias, nem calculou a concentração de recursos necessária para isso. No setor de energia, previa investimentos no subsetor de eletricidade, 51% do total de recursos para o setor, e petróleo, 48%, reservando modesta quantia para estudos e pesquisas no subsetor de carvão. Na mensagem presidencial que acompanhou o projeto, havia clara intenção de equilibrar a balança energética nacional, com o aproveitamento mais intensivo das fontes nacionais de energia, carvão, energia elétrica, petróleo e gás natural, silvicultura etc., para que no futuro se aliviasse o balanço de pagamentos. A opção pelo petróleo, no suposto quase consensual da sua existência abundante no país, e pelas fontes hidráulicas de energia manifesta-se, no SALT, na distribuição quase equilibrada de recursos para um e outro setor. Críticos da época, entretanto, já assinalavam que o projeto se omitia em relação à exploração dos sucedâneos nacionais para a gasolina, como o álcool, e a regionalização das fontes de energia, que evitaria o vai-vem do combustível e os fretes custosos. A experiência da utilização dos carburantes alternativos, álcool, carvão, madeira etc., na guerra ainda se mantinha na memória e continha um alerta para a não intensificação da dependência do país em relação à importação de petróleo, coque, carvão de pedra, briquetes etc. Página 135. O programa de energia, tal como aprovado pelo Congresso, reduziu ainda mais as possibilidades de autonomização do país. De um lado, as verbas ao petróleo foram reduzidas quase totalmente à aquisição de refinarias e petroleiros no exterior, em prejuízo dos montantes antes previstos para a pesquisa, lavra e exploração interna das jazidas. De outro lado, suprimiu-se do plano a verba prevista para investimentos na indústria pesada de equipamentos elétricos, necessidade aventada pelos estudos da Comissão da Indústria do Material Elétrico, desde 1944, e, de fato, único item verdadeiramente industrializante do SALT. Cabe aqui assinalar que a penetração do Estado no setor de energia elétrica, desde o Estado Novo até o Planos de Metas, foi marcada pela entrada exclusivamente no setor de geração de energia, reservando-se a distribuição aos concessionários privados. Neste particular, este setor era, no projeto primitivo do SALT, o único que envolvia investimentos privados por meio de incentivos e amparo estatal.
O projeto de alimentação do SALT era, antes de tudo, uma programação de investimentos para crédito e melhoria das condições de cultivo da agricultura de alimentos, tanto as de consumo interno quanto as de exportação. Do volume total de recursos para o setor, as maiores cifras eram destinadas à produção animal, 25%, ao trigo, cerca de 15%, aos projetos de mecanização agrícola e à defesa sanitária vegetal, cerca de 9% para cada subsetor. Sem ordenar no tempo as medidas destinadas a incentivar a produção agrícola e compatibilizá-las com o programa de extensão da rede de transportes, o plano não encarou com a ênfase necessária o problema do abastecimento urbano, que assumia proporções graves, menos por escassez que pelo escoamento das safras agrícolas. Por outro lado, eminentemente modernizador da agricultura, dando especial atenção aos problemas de conservação do solo, à melhoria das sementes e aos cultivos experimentais, o SALT dedicou pouco dos seus recursos à exploração e produção de fertilizantes agrícolas. Por exemplo, discriminava verba apenas para estudos e auxílio à exploração das jazidas de apatita, sem qualquer referência a adubos químicos com condições internas de produção como amônia sintética e superfosfatos. Página 136. Finalmente, para o setor saúde, indiretamente relacionado ao desenvolvimento econômico mas, sem dúvida, o mais integrado e harmônico dos programas, o SALT estabelecia verbas para campanhas contra a malária, tuberculose, verminoses, peste, lepra, febre amarela, tracoma, câncer, para a assistência médico-hospitalar e sanitária, higiene e segurança do trabalho, além de recursos para a construção de uma Escola Nacional de Saúde Pública e de institutos e laboratórios oficiais para a produção de medicamentos preventivos e curativos. É amplamente reconhecida a estreita e precária base financeira do Plano SALT, mesmo se considerando a limitação de seus objetivos. Suas fontes financeiras eram dotações orçamentárias comuns, somadas àquelas determinadas pela Constituição, tanto federal quanto estaduais e municipais, indicadas no anexo N deste capítulo. As dotações constitucionais referiam-se ao Fundo Rodoviário Nacional e as que se destinavam a obras contra as secas do Nordeste, 3% das rendas da União, ao Plano de Valorização da Amazônia, 3%, e ao aproveitamento do Rio São Francisco, 1%. Previam-se obrigações do Plano SALT, títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional resgatáveis em 10 anos a partir de 1954, com juros de 7% a da ordem de 25% das despesas totais do plano, e, finalmente, empréstimos em divisas do Banco do Brasil. Apesar das várias vezes que insistiam na necessidade de recorrer a empréstimos externos, tentava-se apoiar financeiramente o plano com recursos quase exclusivamente nacionais. O fluxo de capital internacional movia-se no âmbito das economias centrais, no esforço de recuperação do pós-guerra e de disputa pelos mercados daquelas economias, criando as dificuldades de obtenção de empréstimos assinaladas na mensagem presidencial que acompanhou o projeto enviado ao Congresso, assim como na análise feita por Richard Levinson, que participou da sua elaboração. É claro que os investimentos previstos obrigariam a uma utilização intensa das divisas, já escassas, por implicar incrementos substantivos das importações. Para enfrentar essa questão, equacionou-se o plano prevendo sua autossuficiência do ponto de vista cambial, em virtude da redução do gasto em cambiais com alguns itens de peso na pauta de importações, tais como petróleo e trigo. A inviabilidade desse esquema de financiamento estava, em primeiro lugar, na própria estrutura de tributação vigente, sobre a qual se apoiava mais da metade dos recursos destinados ao plano. O instável equilíbrio alcançado no orçamento público, devido, basicamente, à política de contenção de gastos efetivada nos primeiros anos do governo Dutra, tenderia a romper-se em razão da estrutura tributária rústica e inelástica e das resistências a uma reforma fiscal substantiva ou mesmo a tímida proposta encaminhada por Dutra em 1947. Ainda no que diz respeito aos recursos de origem tributária que o SALT pretendeu incorporar, colocava-se o problema de vinculação a projetos de âmbito nacional de fundos constitucionalmente referidos a regiões ou estados, o que obrigaria a um exercício de compatibilização nem sempre factível. Página 137. A tentativa de estabelecer um esquema de financiamento parcialmente respaldado em títulos públicos, por sua vez, defrontava-se com a inexistência de um mercado institucionalizado de capitais.
Mais ainda, tais títulos deveriam ser estabelecidos a baixos níveis de rentabilidade, para se contornar o seu possível efeito inflacionário, o que tomava seu curso quase exclusivamente compulsório. Cabe, enfim, assinalar as dificuldades em ordem mais concreta, referentes ao fato de o Estado, por meio de títulos, disputar recursos com o setor privado, numa oferta já restrita. O Plano SALT não dispunha de instrumentos e mecanismos institucionais capazes de garantir a sua implementação. A lei previa a criação de um cargo de administrador-geral, que seria um delegado de confiança da Presidência da República, e de 6 assessorias, responsáveis pela coordenação dos diversos programas de trabalho, pelo estabelecimento de prioridades e pela forma em que deviam ser executados. A lei, entretanto, não delegou poderes de controle efetivos a esse reduzido staff, prevendo a execução de todas as iniciativas por diferentes órgãos administrativos existentes nos ministérios. Assim, não se procedeu a nenhuma alteração administrativa capaz de conferir o mínimo de coordenação e controle ao seu processo de execução. Tratava-se de um esquema coordenador débil, incapaz de suportar, em esforço de planificação, mesmo com seu caráter limitado. Mais uma vez, superpunham-se atribuições entre vários órgãos da administração direta e duplicidade legislativa, com atribuições simultâneas de responsabilidades ao Ministério da Fazenda e à Administração Geral do Plano. É curioso constatar que nem foi reservada verba para manutenção e custeio de sua assessoria, situação que se tentaria contornar em 1951. Vistas, em suas linhas gerais, as metas, a estrutura financeira e a estrutura administrativa do SALT, cabe empreender uma avaliação de conjunto desse que constituem a chave da política econômico-financeira do governo Dutra. Certamente, essa avaliação teria que se desdobrar em 2 níveis. Aquele que diz respeito à concepção do plano e o que se refere à sua efetiva realização. Mas é sabido que o SALT não ultrapassou uma realidade puramente retórica, sem nenhuma eficácia executiva, sendo talvez o mais espetacular desastre das tentativas de planificação no Brasil. Página 138. Sobre o pouco que foi realizado, não existem dados desagregados e sistemáticos que permitam um balanço efetivo, o que fica claro no esforço dramático e frustrado que fez o último administrador-geral para reunir informação confiável a respeito das operações entre 1949 e 1952, quando ele foi praticamente abandonado. Dessa forma, nossa avaliação está centrada nos aspectos fundamentais do projeto enquanto tal. É preciso, vale repetir, superar o equívoco corrente de considerar o Plano SALT como mais um elo de uma tendência ascendente e linear, que marcaria o Estado brasileiro em sua tentativa de planificar e coordenar o processo de industrialização do país, e que teria culminado com planos de metas. Na verdade, a natureza do Plano SALT indica mais uma inflexão redutiva dos esforços industrializantes do Estado no período que vai de 1930 ao final dos anos de 1950. Isso porque seus objetivos não pretendiam ultrapassar o nível de atendimento das carências mais dramáticas da infraestrutura econômica, em particular nos setores de energia e transporte. Seu projeto não previa a diversificação e expansão dos investimentos, estatais ou privados, nas indústrias de base, o que é mais grave, não considerava sequer a expansão das empresas estatais já instaladas, como a CIA Siderúrgica Nacional, a CIA Nacional de Álcalis, a Fábrica Nacional de Motores etc. 47. Como assinala Rômulo de Almeida, a indústria não foi considerada senão na medida em que servia à agricultura, como o processamento de produtos agrícolas e o de fertilizantes. Não se considerou devidamente a expansão indispensável da indústria básica, sobretudo cimento, metalurgia e química básica para fertilizantes, nem a nova procura, criada pelo Plano SALT, para produtos industriais, suscetíveis de fornecimento nacional ou inevitavelmente importados. Tratava-se de um programa de modernização da agricultura, de ruptura dos mais graves pontos de estrangulamento da economia, de instalação de um sistema moderno de abastecimento e de atendimento à calamitosa situação da saúde pública. É inegável que enfrentou questões importantes do momento, mas se manteve muito aquém das exigências do desenvolvimento industrial alcançado pela economia brasileira, e que impunha, enfaticamente, a internalização da produção de insumos e bens de capital. Também de forma alguma constituiu um instrumento eficaz de política social, pois a sua atuação na área de saúde foi fragmentada e reduzida.
O SALT retrata de maneira exemplar as forças sociais e a articulação política dominantes no período. Tal como elas, o plano não era anti-industrializante, não elegia a agricultura como o caminho privilegiado para o futuro. Entretanto, também como elas, não tinha a industrialização como meta central e requerimento urgente da nação. Resumiu e expressou as diretrizes econômicas do governo Dutra. Continha as prioridades e a forma de conceber o desenvolvimento econômico do país, que projetava extrema lentidão. Página 139. Em torno dele estabeleceu-se certo consenso entre as forças sociais dominantes, e foi o instrumento do acordo parlamentar UDN-PSD. Feito, porém, sob o fogo cruzado de forças distintas, sintetizou a seu modo os diferentes projetos e demandas dos setores dominantes. Ao contemplá-los, deixou à margem alas mais radicais do setor mercantil exportador e da burguesia industrial, provocando, de todos os lados, acerbas críticas e descontentamentos. Setores liberais conservadores e, particularmente, segmentos da burguesia exportadora cafeeira investiram contra a prática do planejamento e os próprios conteúdos do plano, considerado dirigista e contrário aos anseios da lavoura. Os fazendeiros do café de São Paulo articularam uma reação, e o governador convocou um congresso rural, em fevereiro de 1948, para examinar o plano do governo. Eugênio Goodin, em célebre artigo, Salte no Abismo, expressara de forma clara a intenção de todos os setores alinhados no conservatismo liberal. Em vez da pastoral da Presidência da República, há dias publicada, recomendando parcimônia nos ministérios, teria sido, data vênia, muito mais eficaz, agere non loci, o arquivamento do Plano SALT e uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo cortes na despesa pública, a exemplo do que fez o ministro José Maria Vitáquer em maio de 1931. Também a Confederação Nacional da Indústria expressou sua oposição à ausência de diretrizes eficazes. Entende o Conselho Econômico que o Plano SALT não deve nem pode ser posto em execução, a menos que sofra transformações radicais. Parte da imprensa que, claramente, se alinhava em prol de uma industrialização mais rápida fez suas acusações. Este podre governo que aí está, desenvolve-se normalmente pela incapacidade de realizar qualquer coisa de fecundo para o país. Limitou-se a inaugurar aquilo que estava feito, como obra sua, veja-se o famoso Plano SALT. A literatura oficial não encontra ânimo de louvá-lo, talvez com receio de chamar em demasia a atenção pública para o mostrengo. O SALT parece, então, ter contentado poucos, possivelmente, setores parlamentares, pela possibilidade de manipulação das dotações para transporte, em suas manobras clientelísticas, e os liberais de todo tipo, por sua concepção e pelo fato de que não seria executado a partir de um órgão centralizado e com poderes. Afonso Arinos indicaria as razões dessa aceitação, sobretudo levando-se em conta que o Plano SALT nada tem, propriamente, de antiliberal, pois seu objetivo principal é permitir que o governo lance mão de grandes recursos públicos a fim de estimular a iniciativa particular. Página 140. Um outro projeto de desenvolvimento econômico para o país, sob forma de sugestões, foi realizado enquanto o Plano SALT tramitava pelo Congresso. Desta feita, coube a uma comissão mista de técnicos brasileiros e norte-americanos, conhecida como Missão ABINC. A Comissão Técnica Mista Brasileiro-Americana de Estudos Econômicos foi constituída em 1948, tendo por chefe da delegação americana John ABINC, e da seção brasileira, Otávio G. de Bulhões. Tinha por objetivo o estudo dos elementos estruturais e conjunturais vistos como obstáculos ao desenvolvimento do país e, como inspiração maior, o desejo de elaborar para a América Latina um plano do teor do Plano Marshall. Os obstáculos ao desenvolvimento identificados pela missão foram: a inexistência de um mercado nacional unificado, a dependência do setor externo, a elevada taxa de crescimento populacional, a carência energética, o sistema de transporte deficiente, a baixa produtividade geral da economia, os desequilíbrios setoriais e regionais, as dificuldades para combater os sustos inflacionários, a inexistência de um mercado organizado de capitais e a fragilidade e desarticulação do sistema financeiro. Na definição de uma estratégia para o desenvolvimento econômico, a missão ABINC partiu do suposto de que a economia brasileira se encontrava em situação de pleno emprego.
As suas propostas se concentraram em medidas financeiras e fiscais de nítida feição ortodoxa, a adoção de uma firme política de contenção de crédito, com exceção da agricultura, de contenção salarial e de corte nos gastos públicos. 55. Para o financiamento do seu programa, considerava a alternativa da atração de um fluxo adicional de capital externo, mas entendia que os empreendimentos devem ser levados a efeito principalmente pela iniciativa particular, admitindo, porém, como indispensável, uma intensa atuação do governo para coordenar os investimentos. 36. O financiamento deveria ser basicamente interno e não inflacionário, em virtude da recomendação expressa de evitar as emissões de moeda e de limitar os lucros especulativos. Haveria, então, que reorientar a política de investimentos dos bancos particulares e das caixas econômicas, promover uma alteração no mercado de capitais e introduzir modificações no fluxo da poupança interna. Página 141. Como as despesas públicas deveriam ser absolutamente limitadas pela Receita, a comissão propôs um aumento na carga tributária e maior eficiência na arrecadação. A reforma fiscal sugerida praticamente se limitava à abolição da atual retenção na fonte do imposto de 15% sobre os dividendos de ações ao portador, exigindo-se que as pessoas que recebem tais dividendos os declarem, para fins de imposto de renda, exatamente da mesma forma por que são atualmente declarados os dividendos relativos às ações nominativas. Esta sugestão foi feita também pelo DASP. Imprescindível, no quadro dessas propostas, era a reorganização do sistema bancário. O relatório propôs a criação de um banco central, com as funções de neutralizar as oscilações monetárias, manter o equilíbrio das contas internacionais e supervisionar e aprimorar o funcionamento da rede bancária. Sugeriu a criação de um banco rural, de um banco de crédito industrial, semi-estatal, e dos bancos hipotecário, de investimento e de exportação e importação. O trabalho da missão ABINC resumiu-se a análises e propostas gerais. As poucas referências concretas a projetos partiram das metas do Plano SALT, com pequenas alterações. É importante destacar que, com esse relatório, acendeu-se a polêmica em torno da adoção de políticas monetárias ortodoxas, que polarizou os monetaristas, de um lado, e estruturalistas, de outro. Os termos ortodoxos da proposta ABINC foram considerados um repto por setores empenhados na industrialização do país. A Conferência das Classes Produtoras de Araxá, em julho de 1949, conhecida como o Conclave II, expressou a reação daqueles setores. O incidente ABINC, como alguns denominam a tese equivocada dos norte-americanos, terá a recíproca nacionalista em Araxá, onde se pretende, inclusive, demonstrar, com a pulsação de nossa vitalidade de povo empreendedor e progressista, que já evoluímos francamente para o estágio da industrialização. 61. Página 142. Agrupando mais de 1000 delegados, o Conclave apresentou um leque de sugestões de política econômica que cobria praticamente todas as áreas de produção, circulação, regime fiscal, crédito etc. Entre suas recomendações, destacam-se a insistência na participação das classes produtoras na direção das autarquias e órgãos econômicos do Estado, a participação do Estado na economia de forma preferencialmente indireta e, quando necessário, em favor de empresas de capital misto, com participação equitativa dos capitais privados. Defendia-se a criação das indústrias de base e produtoras de matérias-primas essenciais, visando a um desenvolvimento industrial mais rápido, com prioridades a serem dadas à produção siderúrgica e à fabricação de maquinário nacional. Finalmente, sugeria ao governo o estabelecimento de uma política clara de atração do capital privado estrangeiro e da fixação de tratados de investimentos com outros países, por meio de empréstimos de governo a governo. Diante dos termos do Plano SALT ou das sugestões da missão ABINC, setores empresariais marcavam a sua posição. Um projeto de desenvolvimento econômico que ultrapassasse um nível de mera modernização da infraestrutura, que integrasse a criação de indústrias de base e máquinas nacionais, que estabelecesse os limites dentro dos quais o Estado participaria na economia, indireta, preferencialmente, e quando necessário, de forma paritária com capitais privados, e que articulasse a associação com capitais estrangeiros privados e públicos. O Plano SALT não expressou, de forma integrada, essas demandas e sugestões.
Limitado a uma seção dos gastos públicos, foi a proposta econômica do governo, mas não abrangeu outros projetos econômicos do executivo, nem incluiu diretrizes e opções globais para as questões de financiamento dos investimentos globais. Por isso, não poderíamos deixar de fazer referência a outros projetos governamentais. Além dos aspectos de modernização da agricultura contemplados no SALT, o governo Dutra encaminhou ao Legislativo um projeto de lei agrária, visando a organizar juridicamente as relações econômico-sociais no campo, de forma a facilitar o acesso à terra, mediante uma política de aproveitamento do solo. 63. Elaborado por um consultor jurídico do IBGE, Afrânio de Carvalho, por determinação do ministro da Agricultura, o projeto pretendia encontrar uma solução global da exploração do homem pelo homem, com medidas conducentes às melhores condições de vida e trabalho, e maior mobilidade do trabalhador em relação à propriedade da terra. Na sua justificativa, indica o minifúndio e o latifúndio como as razões da exploração antieconômica do solo. Página 143. As medidas propostas referiam-se à comercialização dos produtos agrícolas, buscando melhorar suas condições com garantia de preços mínimos e armazenagem da produção. Revia a legislação sobre cooperativismo e assistência financeira e creditícia aos pequenos proprietários e empresários rurais, tanto para habitação quanto para compra de equipamento. Previa a instalação de colônias-escola e a descentralização dos serviços especializados do Ministério da Agricultura. Sugeria a valorização da propriedade rural privada, por meio de obras públicas e infraestrutura, e indicava a complementação do cadastro rural, para que a sua inscrição pudesse servir como garantia à abertura de crédito. Enviado ao Congresso em 1948, esse projeto do Executivo não foi aprovado e despertou uma reação intensa das associações de classe da burguesia agrária. Na sociedade rural, um dos porta-vozes apresentou suas opiniões à classe, submetendo o exercício do domínio rural à fiscalização e ao vidro dos senhores ministros, diretores, chefes de seção. O que se pretende é transferir, paulatinamente e despoticamente, para essa nova grei e seus amigos, essa mesma propriedade rural que ela não comprou, não herdou e muito menos formou, com o suor de seu trabalho e o compromisso de seus haveres, coletivizando a maneira kautskiana, revolucionária e marxista, o sistema da economia rural brasileira. Na Conferência de Araxá, as classes produtoras reiteraram a urgência da promulgação de um Código Rural, para a regulação específica do trabalho na agricultura e, em relação à reforma agrária, tendo em vista a atualidade e magnitude do assunto, propuseram, entre suas recomendações, a promoção de uma Conferência Nacional das Classes Rurais, para que debatessem o assunto. Não aprovado, o projeto de reforma agrária não se consubstanciou em medida de política econômica do governo, do mesmo modo como não parecia, de início, integrar o plano econômico mais geral. Disso falaremos depois. É preciso, antes, indicar outros aspectos, os referentes às questões de financiamento do desenvolvimento econômico e às soluções que foram encaminhadas no período. Subtítulo: Governo Dutra. Questões de tributação e financiamento. Página 144. A expansão das bases fiscais do Estado por meio de uma reforma do imposto de renda, de tentativas de alterar os esquemas de financiamento externo e de um projeto de reforma bancária constituíram, no governo Dutra, as medidas mais significativas para enfrentar os déficits orçamentários e reestruturar o sistema bancário e creditício do país. Com o objetivo de alcançar equilíbrio orçamentário diante das dificuldades econômicas e financeiras com que vinha se defrontando o erário público, o Executivo tomou a iniciativa de elevar as taxas tributárias com o imposto de renda. As justificativas apresentadas em 1947 iam no sentido de que a renda da União encontrava-se onerada de tributos numa proporção de 40%, e que o Tesouro necessitava de quantia equivalente a 1 bilhão de cruzeiros. Com a reformulação da legislação do imposto de renda, pretendia-se aumentar seus recursos sem sacrificar por demais a iniciativa privada. Essa modificação foi concretizada com a Lei nº 154, de 25 de novembro de 1947, promulgada pelo Congresso. No substancial, a reforma consistiu na elevação de taxas proporcionais de algumas espécies de rendimento. Aumentou-se a tributação real sobre as rendas de títulos ao portador, ou a residentes no exterior, e elevou-se o imposto complementar para as altas rendas.
Ao mesmo tempo, revogava-se a Lei de 1944, que instituíra um imposto sobre lucros extraordinários. A nova tabela de classes de rendimentos e taxações mantinha 24.000,00 cruzeiros em rendimento mínimo não tributável e criava mais 6 classes finais, as 3 últimas, com taxas de 35%, 40% e 50%, esta para os rendimentos superiores a 300.000,00 cruzeiros. Para as pessoas jurídicas, comerciais ou civis, estipulava taxas sobre os lucros apurados nas seguintes proporções: até 100.000,00, 10%, entre 100.000,00 cruzeiros e 500.000,00 cruzeiros, 12%, acima de 500.000,00 cruzeiros, 15%. Não houve uma reforma fiscal profunda, de racionalização e atualização do sistema tributário brasileiro, como propugnavam distintos setores sociais. Otávio Bulhões, na época diretor da Divisão de Imposto de Renda e responsável pela elaboração da proposta do governo, considerava o imposto de renda como a mola mestra de uma sadia política tributária, constituindo, e devendo constituir, uma das principais fontes da receita orçamentária. Já insistimos nas limitações do sistema tributário e na impossibilidade de ajustar os investimentos estatais, por mais reduzidos que fossem, aos recursos fiscais disponíveis ou mesmo alargados por reformas parciais. E, no governo Dutra, o financiamento de obras de infraestrutura, modernização da agricultura e expansão das empresas públicas não deixaria de colocar problemas e exigir soluções. Página 145. Uma delas pode ser visualizada nos termos maiores do projeto de reforma bancária enviado pelo Executivo ao Congresso em novembro de 1946. Conhecido como Projeto Correia e Castro, nome do então ministro da Fazenda, preconizava a criação de um banco central dotado das funções clássicas de regulação da moeda e do crédito. O Banco do Brasil passaria a ser modelo dos bancos comerciais, e suas carteiras seriam ampliadas e transformadas em bancos especializados. Assim se criariam o Banco Hipotecário do Brasil, o Banco Rural do Brasil, o Banco Industrial do Brasil, o Banco de Investimentos do Brasil e o Banco de Exportação e Importação do Brasil. Como se vê, a proposta da reforma acolhia o princípio da especialização funcional, e cada subsistema de crédito seria encabeçado por um banco público. Por exemplo, o Banco Hipotecário do Brasil comandaria o crédito à construção civil, residenciária e de infraestrutura, valendo-se da emissão de letras hipotecárias. O Banco Industrial financiaria as operações de curto e médio prazo da indústria. E o Banco de Investimentos teria por objetivo auxiliar a constituição de novas indústrias e fortalecer o capital de indústrias existentes, por meio de um deleveraging e emissão de certificados de depósito bancário. Tanto o projeto do governo quanto os substitutivos insistiam no caráter atrofiado do sistema bancário existente, limitado ao desconto de letras e duplicatas, e encareciam a urgência da criação de instrumentos financeiros que apoiassem outras formas de crédito. Desse ponto de vista, a concepção da reforma era avançada. Seu fracasso poderia ser atribuído à oposição ao pretendido comando dos bancos estatais nos vários subsetores de crédito, como se depreende das exposições de motivos e justificativas dos substitutivos, e correspondia ao clima predominante do período Dutra, dilacerado entre forças díspares, algumas mais liberais, outras neoliberais. A ideia da criação de um banco central e a necessidade de ordenação do sistema bancário brasileiro vinha de muito tempo. Em campanha, Dutra se comprometera a acelerar a instalação do Banco Central. O projeto Correia e Castro, entretanto, ia muito além. Se havia um certo consenso entre forças sociais e políticas sobre a necessidade de disciplinar o sistema bancário, não havia nenhuma concordância, por exemplo, a respeito de sua estrutura, número de estabelecimentos e, principalmente, sobre a participação estatal no sistema. Pelo quadro que se criou, o projeto não saiu das comissões do Congresso. A imprensa denunciou a paralisia do Executivo que, ante as divergências, não mobilizou forças parlamentares, como havia feito em episódios anteriores, para a aprovação do projeto. Finalmente, atentemos a outro aspecto do financiamento dos investimentos estatais, visualizando perspectivas das empresas públicas.
Página 146. Já vimos, no capítulo anterior, que a empresa pública consistiu numa alternativa de financiamento perante o conjunto de obstáculos que se colocavam à instituição de um sistema nacional de financiamento e, de outro lado, a preferência por empréstimos externos e não por capitais privados estrangeiros. Deve-se reconhecer, pelo que já foi demonstrado, que as prioridades econômicas do governo, previstas no Plano SALT, contemplavam tão somente investimentos em capital social básico, especialmente em transportes e energia. No que se refere a essa última, os investimentos nas refinarias de petróleo e em navios petroleiros resultaram de uma manobra política clara de segmentos técnicos, talvez articulados com militares do Conselho Nacional do Petróleo, responsável pela gestão empresarial nesse setor até então, o que só viria a confirmar que o futuro da industrialização dos derivados não estava de antemão assegurado nas prioridades governamentais. Por outro lado, como se sabe, a questão do petróleo tornou-se a grande polêmica do período, conformando um movimento político-ideológico de envergadura nacional, quando se abriu a discussão sobre a natureza e condições em que se avançaria na industrialização desse produto básico. Essa questão, exaustivamente analisada na literatura, contém um elemento que seria interessante destacar para os nossos propósitos. É certo que houve, por parte do Executivo, a iniciativa de criar comissões e, depois, elaborar e enviar ao Congresso o Estatuto do Petróleo, respondendo a forças, dentro e fora do núcleo político dirigente, que pressionavam pela mais rápida solução do problema. Ao enviar o diploma, entretanto, o Executivo optou por omitir-se ante as alternativas em jogo, em particular a questão da participação do capital privado, nacional e estrangeiro, nos negócios do petróleo. Mais uma vez expressa-se a paralisia que o governo manifestara diante das forças conflitantes. É certo que havia nuances e matizes, e precisamos indicá-los pelo menos em relação ao funcionamento das empresas públicas em atividade. Em 1948, reconheceu-se a situação calamitosa em que se encontrava a CIA. Vale do Rio Doce, com o esgotamento dos seus recursos financeiros e a consequente paralisação de suas obras. As providências do governo, subscrevendo novas ações e dando garantias a um empréstimo junto do Eximbank, priorizavam, nas obras de expansão, as relacionadas com o tráfego nas estradas de ferro e de rodagem com as obras de alvenaria. Em 1949, respondeu positivamente ao planos de expansão elaborado pela companhia, principalmente no referente à importação de equipamentos, prevendo-se para o ano de 1951 o término do seu programa de obras. Página 147. Uma empresa de estrutura mais fraca como a CIA Nacional de Álcalis, enfrentando sérios problemas de ordem tecnológica, mereceu tratamento mais restrito. Sua reorganização financeira baseou-se em compressão de despesas e abertura do capital social. Durante esse governo, a Álcalis não ultrapassou a fase de estudos e pesquisas para a instalação de uma fábrica em Cabo Frio. Deve-se ressaltar, enfim, o teor de iniciativas governamentais em relação à Fábrica Nacional de Motores. Sempre no reconhecimento da importância dessa planta para suprir as necessidades do país em máquinas e equipamentos para a mecanização da lavoura, renovação e desenvolvimento do nosso parque industrial e melhoria do atual sistema de transportes, principalmente rodoviário, duas medidas foram tomadas. Pelo Decreto número 8.699, de 16 de janeiro de 1946, visando a liberá-la de entraves burocráticos, foi transformada em sociedade anônima, embora o governo não perdesse seu controle, mantendo a maioria das ações. A outra medida foi a de estabelecer contratos com firmas italianas, em 1949 e 1950, para a aquisição de licença de fabricação e obtenção de assistência técnica, afastando assim a hipótese de projetar motor e veículo de características próprias, o que acarretaria problemas técnicos de alta envergadura. Foi feito um primeiro contato com a firma Isolta Fraschini que faliu, e posteriormente com a Alfa Romeo, a fim de abrir a linha de produção do caminhão. Os parcos recursos com que contou a FNM, no período, não apenas atrasaram o programa do caminhão, como deixaram ociosos os equipamentos com que já contava. É preciso insistir, ainda, que a CIA Siderúrgica Nacional, de um lado, e a Hidrelétrica de São Francisco, de outro, inauguradas durante esse período, contaram aparentemente com recursos suficientes. A primeira, para levar adiante a sua fase inicial de expansão,
A segunda, para o início das obras de Paulo Afonso. As empresas públicas não constituíram um núcleo estratégico nos planos econômicos governamentais. É verdade que não foram desmobilizadas e privatizadas, mas também é certo que a política governamental não ultrapassou o nível mínimo de seus requerimentos. A associação com capitais privados estrangeiros, indicada no caso da FNM, poderia estar respondendo a problemas específicos de tecnologia monopolizada na área automobilística. Não é de se desprezar, entretanto, o fato de que, em 1947, a Comissão de Investimentos foi instada a elaborar um estudo para a atração de capitais estrangeiros nos novos investimentos. Dessa comissão, na época, participaram Eugênio Godin e Juarez Távora. Página 148. É possível retomar, neste momento, a avaliação esboçada anteriormente sobre a paralisia ou a neutralização do aparelho e da burocracia econômica estatal durante o governo Dutra. Como vimos, não se pode afirmar ter havido uma efetiva reversão liberal nas relações entre o Estado e a economia, a partir da queda do Estado Novo e da reordenação democrática de 1946. As alterações que descrevemos levam-nos, antes, a constatar que se mantiveram em funcionamento os mecanismos fundamentais de regulação e intervenção estatal, sejam aqueles definidores das relações entre o capital e o trabalho, a regulação dos salários, a estrutura sindical etc., sejam os de controle da moeda e do crédito ou do comércio exterior, os de regulação da produção e consumo ou, finalmente, as formas mais expressivas do intervencionismo econômico, as empresas estatais. Mais ainda, encaminhou-se, no período, um plano que, por limitado que fosse, estabelecia um patamar mínimo de coordenação das atividades econômicas do Estado. Nesse sentido, pode-se dizer que o discurso liberal que parecia estar sendo enunciado por núcleos da direção política não tomou forma nem feição na materialidade dinâmica do aparelho econômico estatal. Carlos Lessa, atento a essa questão, cunhou de sebastianista o primeiro período presidencial de Dutra, 1946-1947, apontando para a defasagem entre os elementos nostálgicos do discurso e a continuidade da prática intervencionista do Estado. A reintrodução da licença prévia para importação, em 1947, pela CASEX indicaria até mesmo uma regulação econômica mais acentuada. Entretanto, não resta a menor dúvida de que no período dutrista manifestou-se uma redução da capacidade de ação dos núcleos mais importantes da burocracia econômica do Estado e, mais que isso, uma diminuição do ritmo de expansão e centralização do aparelho econômico. Obviamente, se os termos de comparação estivessem apenas referidos ao período ditatorial do Estado Novo, isto é, as condições propícias a um alto grau de centralização que o autoritarismo do regime permitia, então teríamos de atribuir tal paralisia, ou perda relativa de capacidade e iniciativa burocráticas, ao funcionamento da nova estrutura política do Estado. A mudança de regime e o funcionamento das instituições representativas faziam da opinião pública, de um lado, e do legislativo e de suas comissões técnicas, do outro, mecanismos fundamentais do processo decisório global. Razão forte, sem dúvida, que, entretanto, dificilmente poderia dar conta das restrições a que aludimos. Em períodos constitucionais posteriores a 1950, órgãos econômicos da administração central, por exemplo, o próprio CTEF ou similares ao CFEC, como o Conselho Nacional de Economia, foram ativados e tiveram a sua capacidade e eficiência elevadas ao limite. Página 149. Em parte, é possível atribuir as razões da perda relativa de capacidade e eficiência administrativa dos segmentos burocráticos e a diminuição, neutralização ou paralisia do movimento centralizador do organismo econômico estatal à orientação mais liberal que as chefias dos órgãos estivessem imprimindo à ação dos seus técnicos e burocratas. Afinal, sempre houve divergências no seio da moderna burocracia econômica do Estado em face das diretrizes mais ou menos intervencionistas e regulatórias, mais ou menos industrializantes ou estatizantes com que se haveria de pautar a ação econômica estatal. Nesse caso, estaríamos supondo a predominância e a supremacia, no período, de especialistas, técnicos e burocratas de postura não liberal, mas pelo menos neoliberal, no que diz respeito à concepção das relações entre o Estado e a economia. Há evidências que apoiam essa afirmação, até certo ponto.
Entre 1946 e 1948, por exemplo, o Conselho Federal do Comércio Exterior foi dirigido pelo diplomata Aníbal de Saboia Lima. Nomeado por Dutra, afirmou, no seu discurso de posse, conceitos que, dadas as polarizações ideológicas da época, soam como defesa intransigente do liberalismo econômico, ao criticar, por exemplo, o intervencionismo, o protecionismo exagerado, as indústrias artificiais. 83 Parte da redução das atividades daquele órgão poderia ser atribuída à nova orientação que passou a receber. A crescente proeminência de Otávio de Bulhões seria outro exemplo do peso adquirido na época por homens que, em relação às questões maiores do processo de industrialização, intervencionismo, planejamento, ritmo de avanço, articulação com o capital estrangeiro, tinham posições bem distantes daquelas prevalecentes no Estado Novo. 84 Por outro lado, como vimos, o ideólogo liberal Eugênio Goodin foi nomeado por Dutra para integrar, em 1947, a Comissão de Investimentos do Ministério da Fazenda, em que se trataria de estabelecer uma política de atração do capital estrangeiro. E o desaparecimento da máquina estatal, de um homem de notórias posições estatizantes, nacionalistas e intervencionistas, como Jesus Soares Pereira, poderia ser indício, ainda, da supremacia clara dos novos intelectuais funcionários de postura neoliberal. Ora, essa disposição da burocracia estatal pode, no máximo, confirmar o caráter distinto da nova direção política que definia o governo e que, nas questões que nos interessam, implicaram conferir maiores poderes e capacidade de decisão a um pessoal mais identificado com as orientações conservadoras gerais, o que óbvio. 85 Assim mesmo, é preciso ter alguma cautela, sob pena de atribuirmos um caráter monolítico e coeso aos quadros técnicos e dirigentes políticos, o que está, de fato, muito longe da verdade, particularmente nesse período. Página 150. Dificilmente se poderiam atribuir posições liberais ao general Anápio Gomes, antigo coordenador da Comissão de Mobilização Econômica, cuja extinção propusera em 1945, ao mesmo tempo em que sugeria a permanência de alguns órgãos e de suas atribuições de planificações. No governo Dutra, em 1946, foi presidente da Comissão Central de Preços, que carecia de poderes efetivos nas questões do controle de preços e do mercado de gêneros, segundo críticas que formulou ao deixar o cargo. Mas, sob sua gestão, o Conselho Federal do Comércio Exterior, em sua última fase, teve atividade reduzidíssima. Por sua vez, o Conselho Técnico de Economia e Finanças foi dirigido por Valentim Bolsas, desde a sua criação e durante todo o período Dutra. Nessa nova fase, como dissemos, foi enquadrado as suas atribuições legais e, assim, de acordo com Rômulo de Almeida, especializou-se, ou seja, deixou de ter qualquer papel nas discussões maiores da condução da política econômica. Portanto, uma análise do stabarraf burocrático não permitiria prever o grau da ação regulatória e intervencionista do Estado, nem o ritmo do processo de industrialização, pois os técnicos e burocratas da área econômica estatal se dividiam e se desencontravam, como sempre. As disputas do Ministério da Fazenda com o DASP, pelo comando das decisões sobre orçamento e planos, e suas desavenças com o presidente do Banco do Brasil, no tocante à política de crédito e as prioridades a serem observadas pela CREAI, são exemplos claros da segmentação de interesses na burocracia estatal. A política cambial, por sua vez, polarizou, dentro e fora do aparelho econômico, posições dispares e conflitantes, opondo, de um lado, setores da SUMOC do Banco do Brasil, que defendiam a manutenção da taxa cambial, e, de outro, o ministro da Fazenda, Correia e Castro, que endossava a campanha pela desvalorização do cruzeiro. A queda do ministro, em junho de 1949, e sua substituição pelo presidente do Banco do Brasil, foram a culminância de uma crise envolvendo, fundamentalmente, a gestão da política cafeeira, a administração dos estoques pelo DNC e o problema cambial. Isso indica que a busca das razões da diminuição do ritmo e forma da ação intervencionista e industrializante do Estado, e a consequente desmobilização da burocracia e de técnicos alocados nos seus organismos econômicos, requer a observação de certa ordem e níveis de determinação.
Página 151. Pode-se afirmar a predominância, no aparelho econômico, de certos órgãos, a SUMOC, a SECHIM, o Banco do Brasil, e a supremacia relativa que adquiriram técnicos e burocratas mais identificados com o teor da ação econômica governamental, isto é, procedeu-se efetivamente a uma seletividade, seja na convocação de quadros novos, seja no reforço de certos elementos ou grupos do quadro permanente. E instaurou-se um modo próprio de funcionamento e articulação entre órgãos distintos e circuitos decisórios a refletir, no mecanismo interno da aparelhagem estatal, o rebaixamento dos níveis de exigência que sobre ele fazia incidir o plano econômico geral. Algumas evidências nos permitem reconstituir, com certa segurança, a mecânica instaurada no aparelho econômico centralizado do Estado, no período governamental de Dutra, expressando a neutralização e a paralisia a que aludimos. A supressão de grandes órgãos, como a Comissão de Mobilização Econômica, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, a Comissão de Planejamento Econômico e o Conselho da Economia Nacional, pouco pode explicar. Sua ação no planos de ordenamento e coordenação da política econômica geral fora reduzida e precária. Mais significativa foi a desmobilização dos órgãos existentes por meio de um tipo de reducionismo. O âmbito de atuação do CFCE ou do CTF, por exemplo, ficou efetivamente restrito à sua competência legal, conduzindo-os a uma ação especializada e particularizada, enquanto, no Estado Novo, extrapolaram quase sempre suas funções. Até certo ponto, isso pode ser posto na conta da restauração do Estado de Direito. Mas a outra face do enquadramento legal dos grandes órgãos, em conjunto, substitutivos de um órgão mais geral de coordenação, consistiu numa fragmentação acentuada no funcionamento do aparelho estatal e, contrariamente à legalização e institucionalização da ação pública, ao inverso mesmo do que o senso comum indicaria, promoveu uma autonomização de segmentos burocráticos e dos grupos de interesse em que se envolviam. Daí o tom crítico com que cunhamos este mecanismo, o de legalista. A atomização, a autonomização e a dessintônia foram sintomas claros de um processo de aprofundamento da privatização do Estado, ainda que encoberto pelo manto da legalidade, ou legitimado pela racionalidade e o saber tecnicamente especializado, invocados para justificar opções em processos decisórios de múltiplos circuitos, mas fechados e não integrados num circuito maior de decisão. Página 152. O caráter pontual da intervenção e regulação econômica do Estado acentuou-se, aumentando as distâncias entre as diferentes políticas, por exemplo, as do comércio exterior, as relativas à moeda e ao crédito ou as do gasto público. Os casos mais flagrantes podem ser indicados. O Plano SALT foi elaborado e aprovado num circuito que ia do DASPO à presidência e quadros políticos do governo e as lideranças do PSD e da UDN, a revelia do ministro da Fazenda e de encontro à sua política recessiva. Por outro lado, ao estabelecer-se o regime de licença prévia, em 1947, e ao definir-se, na SECHIM, um sistema de prioridades da importação, nenhum mecanismo foi acionado para contemplar também as prioridades da importação embutidas no Plano SALT, quando aprovado. Finalmente, em razão da disputa entre o DASP e o Ministério da Fazenda pelo monopólio da elaboração orçamentária, o orçamento de 1949 não foi sancionado nem vetado pelo presidente, tendo sido a lei orçamentária promulgada pelo presidente do Senado. Em 1950, o Executivo viu-se na contingência de ter elaborado duas propostas orçamentárias, cada uma oriunda de um dos órgãos em pugna. Finalmente, há que indicar a natureza da ação e do papel do presidente nesse mecanismo. Em um Estado com as características intervencionistas descritas, destituído de um organismo mais geral de planificação e de mecanismos de efetivo controle democrático, o papel do presidente na armação e continuidade da política econômica, em sentido amplo, era crucial. Dutra foi, como todos, o ponto de partida e o desaguadouro dos fluxos de elaboração e seleção de políticas que consubstanciavam a política econômica oficial, mas sob uma forma peculiar, na qual assumiram predominância as não decisões pontuais. Não dirigiu a trama burocrática e o conjunto dos processos decisórios, e ainda ampliou a possibilidade de que as disputas intraburocráticas, assim como as posições de mando conquistadas no aparelho, constituíssem, pelos seus efeitos, efetivo comando do Estado, mas sob forma pulverizada. Exemplo claro disso é o caráter inédito, desintegrado, dos projetos de reforma bancária e de reforma agrária.
por seus conteúdos, e principalmente pela ausência de qualquer nexo com o plano global do governo, expressavam uma forma de atendimento pontual a demandas e pressões, além de carência absoluta de coordenação da máquina administrativa sob o sentido e a direção econômica do governo, enfeixado pelo presidente. É certo que esse estilo de atuação presidencial, que dificilmente poderia ser confundido com uma forma democrática de condução do Estado, introduziu novas e profundas incoerências na montagem da política econômica. Mas não é menos certo que expressou a coerência profunda daquele projeto de desenvolvimento econômico que se definia num ritmo lento, limitava-se a estabelecer os pré-requisitos de modernização da infraestrutura e não contemplava avançar muito além do campo de conflito das forças e interesses econômicos dominantes. Página 153. Não se entenda, por isso, uma afirmação de regressionismo ou mesmo de estagnação absoluta, com base nas características da direção econômica que o Estado exerce. Tanto os projetos e planos que indicamos, quanto a política econômica concreta do período, que não estava em nossos propósitos examinar, permitiram o avanço da diferenciação industrial e o amadurecimento de pré-requisitos infraestruturais indispensáveis à industrialização pesada, voltada para o estabelecimento definitivo do capitalismo industrial no Brasil, esta sim ausente dos projetos do governo Dutra. Não se apresentaram, entre 1946 e 1950, as tendências centralizantes que se intensificaram no final do Estado Novo. Sem um projeto de avanço decidido da industrialização, também não estavam na ordem das coisas exigências de controle e compatibilização das políticas em níveis superiores aos já presentes na ação econômica estatal. No melhor dos mundos da coligação conservadora, com os setores populares afastados e sob férreo controle, a direção econômica do Estado se exerceria segundo um padrão bastante restrito e lento de desenvolvimento capitalista. Independentemente de considerações sobre o afastamento dos termos de nacionalismo econômico predominantes no período anterior, o que nos importa destacar é o caráter limitado desse projeto de futuro, estabelecido pela Aliança Conservadora, que também desvinculara do problema da industrialização a questão social e, portanto, elementos mobilizadores que faziam do desenvolvimento industrial um problema urgente. Subtítulo: Notas. Nota 1. Confira Alberto Venâncio Filho, A Intervenção do Estado no Domínio Econômico. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1968, página 35 e seguintes. Uma boa discussão sobre o assunto está em M. do C.C. de Souza, da obra citada, página 5 e seguintes. Fim da nota. Nota 2. Decreto número 9.125, de 4 de abril de 1946. Confira aí o PIJ, Documento de Trabalho, Expansão do Estado e Intermediação de Interesses no Brasil, volume 1, Rio de Janeiro, 1979, página 84. Fim da nota. Nota 3. Decreto número 9.874, de 6 de setembro de 1946. Fim da nota. Nota 4. Lei número 86, de 8 de setembro de 1947. Confira aí o PERJ, da obra citada, página 49. Fim da nota. Nota 5. Confira a página 382 e seguintes. Deste trabalho sobre as iniciativas e discussões que conduziram à criação do CNE. A Comissão Central de Preços, CCP, criada no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, MPLC, era composta de representantes do comércio, indústria, agricultura e pecuária, por membros dos ministérios e autarquias reguladoras da produção, por representantes das Forças Armadas, da imprensa e dos consumidores. Para sua presidência foi nomeado o general Anápio Gomes. Fim da nota. Página 154. Nota 6. Lei Constitucional número 17, de 3 de dezembro de 1945. Fim da nota. Nota 7. Confira R. Almeida, A Experiência Brasileira de Planejamento, Orientação e Controle da Economia, em Estudos Econômicos. Departamento Econômico da Confederação Nacional da Indústria, volume 2, junho de 1950, página 76. Fim da nota. Nota 8. Decreto N2, 9.481, de 3 de janeiro de 1946. Confira R. Almeida, da obra citada, página 82. Fim da nota. Nota 9.
Na sessão de instalação do Conselho para o exercício de 1946, sob a direção geral de Aníbal de Saboia Lima, suas atribuições legais foram reafirmadas. Promover o desenvolvimento das exportações em geral, promover o estudo e tomar a iniciativa do alargamento do consumo interno dos produtos nacionais, pronunciar-se sobre tratados internacionais de comércio, sobre operações cambiais, de crédito em geral, estudar as importações em suas relações com a produção e o consumo nacionais e o comércio exterior. Confira discurso do conselheiro Arthur Torres Filho, Boletim do Conselho Federal do Comércio Exterior. Rio de Janeiro, fevereiro de 1946, página 15. Fim da nota. Nota 10. Confira Boletim do CFCE, Rio de Janeiro, de 1946 até 1950. Fim da nota. Nota 11. Confira P. Malan et al., da obra citada, página 354. Fim da nota. Nota 12. Confira discurso de Anápio Gomes na sessão de encerramento das atividades do Conselho, em dezembro de 1949, em Boletim do CFCE. Rio de Janeiro, ano 13, número 1, janeiro de 1950. Fim da nota. Nota 13. Confira R. Almeida, da obra citada, página 80. Fim da nota. Nota 14. Confira E. Diniz, da obra citada, página 142 e seus. Fim da nota. Nota 15. Confira Boletim do CTF, Rio de Janeiro, de 1946 a 1951. Fim da nota. Nota 16. OIAN atribui tal demora ao efetivo desinteresse dos governantes por um órgão elaborador de diretrizes mais gerais de política econômica. Confira a OIAN, da obra citada, página 83, 4. Fazemos, na última parte deste trabalho, a reconstituição dos debates que envolveram a criação do CNE, desde a sua proposta na Constituinte, até a aprovação da lei que o instituiu, em 1949. De fato, não encontramos na documentação nenhum indício de empenho do Executivo quanto à definição do formato e atribuições que haveria de ter, ou quanto à aceleração da tramitação do processo, na Câmara ou no Senado, pelos parlamentares mais ligados ao governo. Fim da nota. Nota 17. Ao final de 1950, foi consultado pelo Executivo sobre estudos em curso a respeito do aproveitamento do carvão mineral. Fim da nota. Nota 18. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, de 4 de agosto de 1946, o secretário da Presidência da República, Gabriel Monteiro da Silva, teria declarado, em agosto de 1946, ser intenção do governo a extinção das autarquias, em particular o Departamento Nacional do Café e o Instituto do Açúcar e do Álcool. Em fevereiro de 1947, o jornal cobrou do presidente Dutra promessas feitas no ano anterior de reduzir o grau de intervenção do Estado na economia. A extinção do BNC teria sido a primeira medida. Mas o malfadado EA continua a dirigir um amplo setor da economia nacional. Por outro lado, segundo aquele periódico, o governo declarara que o monopólio estatal do petróleo, sob condução do CNP, desapareceria e não tratar ainda desse assunto. Teria também prometido privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional, transferindo a acionistas particulares a parte governamental das ações, mas nenhuma medida prática fora ainda tomada. Confira O Estado de São Paulo, 7 de fevereiro de 1947. Fim da nota. Nota 19. É inegável, pois, que o poder público voltava à condição de guardião das regras do jogo econômico, segundo a doutrina liberal e as conveniências das empresas privadas mais poderosas. Portanto, a ruptura política ocorrida nos anos 1945-46 permitiu que fosse adotada uma política econômica inspirada nas teses lideradas ou representadas pelo economista Eugênio Goodin. Confira a OIAN, da obra citada, página 84. Fim da nota. Página 155, nota 20. Isso também é contraditoriamente reconhecido por OIAN. Confira a OIAN, da obra citada, página 84. Fim da nota. Nota 21. Confira a F.V. Forte, Partidos, Sindicatos e Democracia. Algumas questões para a história do período 1945-1964. São Paulo, S/D, Mímio, página 67. Parte revista desse texto e com o mesmo título encontra-se em Revista de Cultura Contemporânea, SEDEC, São Paulo, número 1 e 2.
Não há uma análise política que tome o governo Dutra por objeto. Informações históricas podem ser encontradas em E. Carone, A Quarta República, 1945-1964, documentos. São Paulo, Diffel, 1980, T.F. Skidmore, da obra citada. Leôncio Basbaum, História Sincera da República. São Paulo, Fulgor, 1968, 4v. Além dos estudos específicos sobre a fase de redemocratização, 1945-1946, citados ao final deste trabalho, há outros sobre aspectos particulares. O movimento sindical, no período, foi estudado por Ricardo Maranhão, Sindicato e Democratização, 1945-1950. São Paulo, Brasiliense, 1979. Finalmente, encontramos, nas memórias de contemporâneos àquele período, sugestivas indicações. Veja, Milcíades Mourão, Dutra, História de um Governo. Rio de Janeiro, 1955. Afonso Arinos de Melo Franco, A Alma do Tempo. Memórias. Rio de Janeiro, José Olímpio, 1961. Idem, A Escalada. Memórias. Rio de Janeiro, José Olímpio, 1965. José Américo, A Palavra e o Tempo. 1937, 1945, 1950. Rio de Janeiro, José Olímpio, 1965. José Clemenceau Cao Vinagre, Dutra, O Presidente e a Restauração Democrática. São Paulo, IP, 1949. Oswaldo Trigueiro do Vale, O General Dutra e a Redemocratização de 45. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. Fim da nota. Nota 22. Dallant constitui um exemplo claro deste tipo de abordagem. Confira R. Dallant, Estratégias e Estilo do Planejamento Brasileiro. Rio de Janeiro, Lidador, 1969. Fim da nota. Nota 23. Isso fica evidente na demonstração do orçamento do Plano SALT, que obedeceu a uma divisão quase matemática dos recursos globais pelos 5 anos de duração prevista, com exceção do ano de 1949, que incluía gastos já efetuados. Confira DASP, o Plano SALT. Rio de Janeiro, Presidência da República, DASP, Departamento de Imprensa Nacional, 1950. Fim da nota. Nota 24. Foi aprovado pela Lei nº 1102, de 18 de maio de 1950, exatamente 2 anos após ter sido enviado à apreciação do Congresso Nacional pela Mensagem Presidencial número 196, de 10 de maio de 1948. Foi regulamentado pelo Decreto número 28.255, de 12 de junho de 1950 e praticamente arquivado em 1952. Fim da nota. Nota 25. Confira R. Almeida, da obra citada, página 74. Fim da nota. Nota 26. Confira R. Levinson, O Financiamento do Plano SALT, em Revista do Serviço Público. DASP, maio de 1949, página 20. Fim da nota. Nota 27. Confira Confederação Nacional da Indústria, Análise Geral do Plano SALT, em CNI, Anais do Conselho Econômico, Rio de Janeiro, 1948. Otávio Gouveia de Bulhões, à margem de um relatório. Rio de Janeiro, ed. Financeiras S.A., 1950. Artigos publicados nas revistas O Economista, Diretrizes, O Observador Econômico e Financeiro, Revista do Serviço Público, etc. Fim da nota. Nota 28. Confira O.G. Bulhões, da obra citada, página 213 segs. Fim da nota. Nota 29. Conforme a exposição de motivos que o acompanhou. Fim da nota. Nota 30. Confira aqui, Análise Geral do Plano SALT, da obra citada. Fim da nota. Página 156. Nota 31. Bem inegável a importância da decisão das compras de refinarias e petroleiros, em razão do peso dos derivados do petróleo, na pauta de importações. Na época da aprovação do Plano SALT, os recursos em divisas destinados àquelas compras haviam sido aprovados pelo Congresso, a partir de uma rápida manobra feita pelo diretor do DASP, Mário Bittencourt Sampaio, em 1948. Já era clara a oposição aos termos do Estatuto do Petróleo que o governo encaminhara. Confira R. Almeida, entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, 1 de outubro de 1978. Fim da nota.
Nota 32. Idem. A experiência brasileira de planejamento, da obra citada, página 68, 74. Fim da nota. Nota 33. Confira a mensagem presidencial, em DASP, o plano SALT, da obra citada, página 23, 4. Fim da nota. Nota 34. O setor alimentação, da agricultura, mostra efetivamente em sua denominação a importância que se atribui ao problema de escassez de abastecimentos alimentares no Brasil. Ele se ocupa também de culturas de exportação, bem como de matérias-primas industriais. Confira R. Almeida, da obra citada, página 68. Fim da nota. Nota 35. Confira CNI, análise geral do plano SALT, da obra citada, página 37. Fim da nota. Nota 36. Confira R. Levinson, o financiamento do plano SALT, da obra citada, página 22. A estrutura financeira do plano SALT está descrita no apêndice deste trabalho. Fim da nota. Nota 37. A Confederação Nacional da Indústria foi bastante enfática a esse respeito, na análise geral do plano SALT, em Anais do Conselho Econômico da CNI, 1948. Fim da nota. Nota 38. Confira R. Levinson, da obra citada, página 21. Fim da nota. Nota 39. O orçamento da União, deficitário nos anos de 1945 e 1946, apresenta superávit modesto em 1947 e mais significativo em 1948, respondendo principalmente a uma redução da despesa pública da ordem de 14% em cruzeiros constantes de 1946. Voltará a apresentar déficit nos anos de 1949 e 1950. Confira P. Malan et al., da obra citada, página 217, 222 e 223. Fim da nota. Nota 40. Em novembro de 1947, foi aprovada uma nova lei do imposto de renda que permitiu a arrecadação superior à previsão orçamentária, modesta, entretanto, na medida em que, conforme a orientação seguida pelo governo, preferiu-se refrear severamente os gastos em vez de lançar uma reforma tributária geral. Confira a mensagem presidencial ao Congresso, Imprensa Nacional, 1948, página 161. Veja, também, relatório do Banco do Brasil S.A., apresentado à Assembleia Geral dos Acionistas em abril de 1949 e referente ao exercício de 1948. Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, Rodrigues e Cia. 1949, página 41 e seguintes. Fim da nota. Nota 41. Arthur Reis e Marcial Dias Pequeno, Plano SALT, Financiamento, in. CNI, análise geral do plano SALT, da obra citada. Fim da nota. Nota 42. Deve ser lembrado, a bem da verdade, que esses obstáculos à emissão de títulos da dívida pública, expressão da peculiar fragilidade do capitalismo brasileiro, manter-se-ão até as reformas financeiras realizadas na segunda metade dos anos de 1960. Confira Maria da Conceição Tavares, da substituição de importações ao capitalismo financeiro, da obra citada, página 219 seguintes. Fim da nota. Nota 43. Confira DASP, mensagem N 196, de 10 de maio de 1948, em O Plano SALT. Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1950, página 29. Fim da nota. Nota 44. Segundo a Lei N. 1504, de 12 de dezembro de 1951, destacam-se 2% da verba geral para os gastos com funcionários e administração. Confira a Presidência da República, relatório apresentado pelo Administrador-Geral ao Excelentíssimo Presidente da República sobre as operações do Plano SALT, de 1949 a 1951, em Plano SALT. Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1953. Fim da nota. Página 157. Nota 45. Confira M. Melo e Souza, O Planejamento Econômico no Brasil. Considerações críticas, da obra citada, página 70. Fim da nota. Nota 46. Confira a Presidência da República, relatório do Administrador-Geral, da obra citada, 1952. Entre as obras realizadas pelo SALT, merecem atenção especial as campanhas contra a tuberculose, malária e febre amarela,
O início da construção do oleoduto Santos-Jundiaí e das refinarias de Mataripe e Cubatão. O início da construção da hidrelétrica de São Francisco e de barragens e açudes. De acordo com os relatórios do Banco do Brasil, referentes aos anos de 1949 e 1951, é inexpressiva a ampliação das linhas ferroviárias e do número de locomotivas e vagões, o que nos permite concluir que a concentração de esforços esteve voltada para a reposição e melhoria do parque ferroviário. Confira relatórios do Banco do Brasil S.A., relativos aos exercícios de 1949, 1950 e 1951, Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, 1950, 1951 e 1952. Fim da nota. Nota 47. O único item referente ao setor de bens de produção, a indústria de material elétrico pesado, foi suprimido pela lei que aprovou o Plano SALT. Fim da nota. Nota 48. Confira R. Almeida, da obra citada, página 74. Fim da nota. Nota 49. Notícia publicada em Os Lavradores do Asfalto e o Plano SALT, Revista Diretrizes. Rio de Janeiro, N. 1060, ano X, 9 de março de 1948. Fim da nota. Nota 50. Confira Ecodim, Salte no Abismo, Correio da Manhã, 19 de março de 1948. Fim da nota. Nota 51. Confira CNI, Anais do Conselho Econômico, 1948, página 121. Fim da nota. Nota 52. Confira editorial da Revista Diretrizes. Rio de Janeiro, N. 1364, ano X, 2 de junho de 1949. Fim da nota. Nota 53. Confira A. Melo Franco, Plano e Democracia, em Estudos e Discursos. São Paulo, Comercial, 1961, página 125. Veja, também, observações da CNI aplaudindo o fato de não se ter pretendido estabelecer um órgão centralizado para a execução do plano. Confira CNI, Anais do Conselho Econômico, da obra citada. Fim da nota. Nota 54. Era composta por 100 técnicos de ambos os países e estruturou-se em comissões e subcomissões, cobrindo praticamente todas as áreas de atividade econômica. As principais informações estão em O.G. Bulhões, à margem de um relatório, no texto das conclusões da Comissão Mista Brasileiro-Americana de Estudos Econômicos, da obra citada, C.A.P.M. Franco, da obra citada, M.M.D. Ávila Viana, da obra citada, página 15, 9. P. Malan et al., da obra citada, página 48 e seguintes. Fim da nota. Nota 55. Confira O.G. Bulhões, da obra citada, página 35 e seguintes. C.A.P.M. Franco, da obra citada, página 10 e seguintes. P. Malan e outros, da obra citada, página 48 e seguintes. T. Skid Moré, da obra citada, página 100. Fim da nota. Nota 56. O.G. Bulhões, da obra citada, Passim. Fim da nota. Nota 57. Via alterações nos pagamentos ao sistema previdenciário, às companhias de seguro e capitalização, nos lucros não distribuídos pelas empresas, nos depósitos das caixas econômicas e bancos comerciais e na renda utilizada na compra de títulos e imóveis por particulares. Confira C.A.P.M. Franco, da obra citada, página 12. P. Malan e outros, da obra citada, página 51. Fim da nota. Nota 58. Confira O.G. Bulhões, da obra citada, Passim. Fim da nota. Nota 59. Idem e Bidem, página 34 e seguintes. Fim da nota. Nota 60. VGT Skid Moré, da obra citada, P. Malan e outros, da obra citada, João Paulo de A. Magalhães, Controvérsia Brasileira sobre o Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro, ed. De Desenvolvimento e Conjuntura, 1961. Fim da nota. Nota 61. Confira Rumos à Economia Brasileira, editorial da Revista Diretrizes, N. 1380, Rio de Janeiro, ano X, de 21 de junho de 1949. Fim da nota. Nota 62. Confira a Conferência Nacional das Classes Produtoras, em Recomendações, Araxá, 1949. Veja, também, a Conferência de Araxá, em Observador Econômico e Financeiro, número 163, Rio de Janeiro, ano XRV, agosto de 1949, página 26.
Fim da nota. Página 158. Nota 63. Confira a Reforma Agrária, Projeto de Lei, em Revista de Informação Legislativa, DF, página 103. Fim da nota. Nota 64. Idem, página 103, 5. Fim da nota. Nota 65. Francisco da Malta Cardoso, trabalho apresentado ao Instituto de Economia Rural da Sociedade Rural Brasileira, em SRB, Revista da Sociedade Rural Brasileira, outubro de 1947. Vale lembrar que, nessa época, outro projeto de reforma agrária foi encaminhado ao Congresso por Nestor Duarte, da UD. Fim da nota. Nota 66. Confira a segunda Conferência Nacional das Classes Produtoras, em Recomendações, da obra citada, página 34, 6. Fim da nota. Nota 67. Foi sancionada pelo Presidente da República, pelo Decreto-Lei N. 24.239, de 22 de dezembro de 1947, para vigorar no exercício de 1948. Fim da nota. Nota 68. Confira a Revista Fisco e Contribuinte, novembro de 1947. A lei também determinava a tributação sobre o lucro em poder das firmas ou sociedades e as quantias excedentes a CR 120.000 dólares anuais, distribuídas individualmente, como gratificação. Fim da nota. Nota 69. Este mínimo havia sido elevado em 100% pelo Decreto-Lei nº 8.430, de 24 de dezembro de 1945. Fim da nota. Nota 70. Deve ser ressaltado que a proposta original, enviada ao Congresso, determinava, para os valores acima mencionados, os percentuais de 10%, 15% e 20%, respectivamente. A discussão da reforma na Câmara teve, como um dos principais opositores, o deputado Aliomar Baleiro, da UD. Horácio Lafer, defendendo o projeto do governo, propôs o substitutivo que rebaixava os percentuais sobre as pessoas jurídicas, e com farta documentação justificou a extinção da lei sobre lucros extraordinários. Confira o jornal O Estado de São Paulo, edição de 29 de abril de 1947. Jornal do Brasil, edições de 16 de maio de 1947, 3 de junho de 1947, 3 de julho de 1947, 16 de julho de 1947, 23 de julho de 1947, 7 de agosto de 1947 e 30 de agosto de 1947. Fim da nota. Nota 71. Confira o G. Bulhões, ou Imposto de Renda e a Isenção de Classes, em Revista do Serviço Público. DASP, agosto de 1949, página 27, 34. Fim da nota. Nota 72. O projeto e seus substitutivos encontram-se em Câmara dos Deputados, Reforma do Sistema Bancário Nacional, Projeto 104-A, de novembro de 1946, proposta do Executivo. Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1950. Fim da nota. Nota 73. A Revista do Comércio, em março de 1948, indicava a férrea oposição liberal contra bancos semi-estatais, e afirma que, na Comissão de Indústria e Comércio da Câmara, o projeto Correia e Castro fora alterado exatamente a esse respeito. Veja CNC, a Reforma Bancária, em Revista do Comércio, Mar. 1948, página 45, 7. O outro episódio a que se refere o artigo é o da cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas. Fim da nota. Nota 74. Confira L. Martins, da obra citada G. Com Petróleo e Nacionalismo. São Paulo, Diffel, 1969. Jesus Soares Pereira, Getúlio Vargas, A Política Nacionalista do Petróleo. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1964. Fim da nota. Nota 75. Confira Eurico Gaspar Dutra, Mensagem Presidencial ao Congresso, Sessão Legislativa de 1948. Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1949, página 124, 5. Fim da nota. Nota 76. Confira E. G. Dutra, Mensagem Presidencial ao Congresso, Sessão Legislativa de 1949. Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1949, página 255. Fim da nota. Nota 77.
E.G. Dutra, Mensagem Presidencial, Sessão Legislativa de 1948, da obra citada, página 125. Fim da nota. Nota 78. Idem, página 148. Fim da nota. Página 159. Nota 79. Confira a revista O Economista, fevereiro de 1946, página 15. E.G. Dutra, Mensagem Presidencial, Sessão Legislativa de 1948, da obra citada, página 122. Fim da nota. Nota 80. Confira E.G. Dutra, Mensagem Presidencial, Sessão Legislativa de 1949, da obra citada, página 249. Fim da nota. Nota 81. Confira L. Martins, da obra citada, página 429. Fim da nota. Nota 82. Confira Carlos Lessa, apóstila mimeografada do curso de Economia Brasileira, mestrado em Economia, Unicamp, S/D. Nas interpretações clássicas, a política econômica e liberal foi vista como expressão de uma maior gravitação, no poder, dos grupos agroexportadores associados ao imperialismo. Essa é a interpretação de Nelson Werneck sobre História da Burguesia Brasileira. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967, segunda edição para Paulo Singer. O governo Dutra constitui o reinado da burguesia industrial, o que se revela pela política operária e pela própria política cambial, com a fixação do dólar, em 1947, e a introdução de um efetivo confisco cambial. Confira Paulo Singer, A Política das Classes Dominantes, em Oriane e outros, Política e Revolução Social no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965. Fim da nota. Nota 83. A. Saboia Lima, discurso de posse proferido na sessão de instalação do CFCE, em 27 de fevereiro de 1946, em CFCE, Boletim do Conselho, fevereiro de 1946, página 13, 9. Fim da nota. Nota 84. Bulhões era diretor da divisão do Imposto de Renda do Ministério da Fazenda. Foi nomeado, como vimos, chefe da seção brasileira da missão ABINC. Na imprensa e nas revistas especializadas, ganhou espaço relativamente grande, muitas vezes como porta-voz do governo para justificar medidas de política econômica. Fim da nota. Nota 85. O afastamento e demissão de quadros técnicos e burocráticos de segundo ou terceiro escalão, comunistas, getulistas etc., efetivamente ocorreu em 1946. Fim da nota. Nota 86. Curiosamente, entre 1953 e 1954, quando o CTF recuperou grande parte de suas atividades, até mesmo com competências legalmente ampliadas, envolvendo-se nos mecanismos mais gerais de controles econômicos, dele fazia parte o professor Eugênio Goodin, considerado a expressão mais genuína do liberalismo econômico no Brasil. Confira Goodin, Conselho Técnico de Economia e Finanças, em Jornal do Comércio, 25 de março de 1954. Fim da nota. Nota 87. A respeito da política de crédito industrial, veja P. Malan e outros, da obra citada, página 231. Fim da nota.